Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre um centroavante que foi oferecido ao Goiás, que é o Gabriel Fernandes, ou conhecido como Toro Fernandes, né? Esse jogador de 28 anos de idade que pertence ao Celta de Vigo, da Espanha, e atualmente defende o Juárez do México, aquele mesmo time onde estava o Pedro Raul no ano retrasado, né? Antes dele ser contratado pelo Goiás. Atualmente, os seus números nesta atual temporada, né? 18 partidas no total, com 6 gols marcados e 2 assistências nessa temporada 22/23. A sua última atuação aconteceu agora recentemente no dia 8 de janeiro, né? A sua única partida nesta atual temporada. Ele participou de uma partida contra o Pumas e foi expulso com apenas 41 minutos. Anteriormente a isso, a sua última atuação havia acontecido ainda no mês de setembro. Então teve essa grave lesão, ele que já teve alguns históricos, né, de contusões na sua carreira. Eu não consegui achar qual foi essa lesão atual, mas por exemplo em 2017 foi um nome que estava em negociações com o Grêmio, chegou até mesmo viajar para Porto Alegre, entretanto em uma cirurgia realizada quando ele defendia ainda o Racing lá no Uruguai na temporada de 2015, impossibilitou esse negócio. De fato é um perfil um pouco diferente em relação, por exemplo, ao que tem atualmente o Matheus Peixoto. Essa informação que foi trazida lá pelo pessoal do Imprensa Verde, muito obrigado a eles, vou até deixar o print aqui passando, abre aspas. O centroavante uruguaio, o Gabriel Toro Fernandes, de 28 anos, foi oferecido ao Goiás. O atleta está atualmente no Juárez do México, no entanto, as primeiras tratativas não evoluíram, pelo perfil não agradar. A tendência é que não haja acordo, essa notícia, né, envolvendo esse centroavante uruguaio. Em relação, por exemplo, à prioridade atualmente no Goiás, é sim de fato o Matheus Peixoto, que vai esperar no máximo até o finalzinho desse mês de janeiro para ter 100% da sua cicatrização no tornozelo, né? Aí sim ficando à disposição novamente para atuar sem um risco de uma grave lesão no decorrer do ano. E o Goiás pode até mesmo pensar em um terceiro nome, mas não acredito que seria desse mesmo patamar, porque para mim, com a temporada cheia, é sim importante você ter esses outros dois nomes para a camisa 9. Acho que dá para começar tranquilamente com o Nicolas e também o Matheus Peixoto, trazendo um outro jogador, ou seja, das categorias de base, ou até mesmo uma outra promessa, né? Algum jogador ali no máximo de 23, 24 anos, como por exemplo o Felipe Costa, para no máximo ser uma terceira alternativa, já está de bom tamanho. Não vejo com a necessidade de 3 centroavantes, né? E principalmente que ganham muito alto, como é no caso do Nicolas, do Matheus Peixoto e também do Gabriel Fernandes. Mas caso o Matheus Peixoto não venha, aí sim a diretoria já tem, o próprio Edminho Pinheiro, em entrevista à Rádio Band News de Goiânia neste último final de semana, já garantiu isso. Já tem outros nomes em pauta, como no caso do Gilberto, né, que foi sugerido, que tem essas iniciativas com o Verdão, enfim, algumas sondagens. Vou deixar esse vídeo na tela final. E agora pintando esse nome também do uruguaio, o Gabriel Fernandes. Assim, em relação às suas principais características de jogo, daqui a pouco falo mais sobre a sua carreira. Ele tem 1,86 m de altura, destro 80 kg. É muito bom no jogo aéreo e no jogo físico também. Se movimenta bastante, apesar da sua altura. Ele costuma cair um pouco mais pelo lado esquerdo do campo para receber a bola, ou até mesmo naqueles lançamentos de longa distância, se posicionando ali na beiradinha. Muito do que faz também, por exemplo, o Nicolas ou o Pedro Raul quando atuava com a camisa do Goiás. Além disso, né, ele sabe sair dentro da grande área para fazer não só o pivô, mas também a distribuição do jogo para os passes laterais, e tem sim uma presença de área muito interessante. Entretanto, por ter, né, essas lesões que o tiraram de setembro do ano passado até agora, no comecinho do mês de janeiro, além dessa outra cirurgia que ele teve que passar no joelho lá na temporada de 2015, sem considerar também, por exemplo, o jogador foi expulso, né, nessa última partida, né, no seu retorno aos gramados. É um jogador que também tem essas polêmicas quando entra dentro de campo. É o típico jogador uruguaio também. Não acho que isso seja um ponto negativo, mas é algo a se observar. Na minha visão, o Matheus Peixoto é mais jogador do que o Gabriel, o uruguaio, né, o Gabriel Fernandes. Não seria um nome ruim também não. Vou falar um pouco mais sobre a sua carreira. Ele que começou no Defensor Sporting do Uruguai lá em 2012, passou também no Cerro Largo, no Sporting novamente, e voltou a se destacar no Racing na temporada de 2015 e também em 2017, quando havia marcado 10 gols em 19 jogos. Foi negociado com o Peñarol após aquela frustração, né, com o Grêmio, para ter a sua possibilidade de vir aqui para o Brasil. No Peñarol foi muito bem, marcando 13 gols em 36 jogos. Em 2019, mais 18 partidas e 5 bolas na rede, quando foi negociado com o Celta de Vigo, da Espanha, naquela temporada. Em 2019/20, né, ele participou de um total de 22 atuações, com um gol marcado e 2 assistências. Na primeira divisão espanhola, 20 jogos, né, 5 deles apenas como titular e um gol contra o Valência, né, inclusive um golaço de letra, mas não conseguiu ir muito bem lá na Espanha. Em 2020/21, ele foi negociado com o Real Zaragoza, onde disputou a
segunda divisão do futebol espanhol e também não foi muito bem. Apesar de ter uma nota relativamente até alta lá no SofaScore, né, de 6.62, uma nota ok para quem foi titular durante toda a temporada, ele não marcou nenhum gol, né, o que é a função de um centroavante. Nas 29 partidas dele, nenhum gol marcado, 15 jogos como titular, uma média de 43 minutos apenas dentro de campo. Vou até deixar o mapa dele aqui na segunda divisão para vocês observarem também essa movimentação, principalmente na grande área, obviamente, e também caindo pelo lado esquerdo. Foi até especulado no Atlético Paranaense, teve negociações nesse momento da temporada de 2019/20, né, para vir aqui para o Brasil novamente no Atlético Paranaense, mas o Celta de Vigo não quis liberar o jogador naquela oportunidade. No ano passado ele foi para o futebol mexicano, até mesmo para substituir o Pedro Raul, por que não, né, fazendo essa mesma posição para a temporada 21/22, foram 15 partidas e 4 bolas na rede. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre esse centroavante, né, que foi sugerido para o Goiás, inicialmente esse nome não agradando, e pelos lances que eu vi dele, enfim, o histórico recente do atleta, eu vejo o Matheus Peixoto com uma característica que faz mais sentido para o técnico Guto Ferreira, mas caso não dê certo, né, pode sim ser uma negociação mais viável. Ele que tem contrato com o Juarez, está emprestado pelo Celta de Vigo, os dois vínculos se encerram agora na metade do ano de 2023. Falar sobre um centroavante ex-São Paulo fechado com Goiás para as próximas temporadas, que é o Denzel. Ele que tem apenas 20 anos de idade, já estava no banco de reservas nesta última partida do Goiás. Ontem, no domingão contra o Iporá, lá no estádio Ferreirão, ele estava no banco com a camisa de número 18. Acabou que foi relacionado pelo técnico Guto Ferreira. É um jogador que a princípio chega realmente para integrar o elenco de cima, assim como ele já havia participado, por exemplo, pelo Ituano, de 2 partidas na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, teve alguns minutos no jogo contra o Brusque na segunda divisão. Acontece da seguinte forma, né? O seu vínculo com o São Paulo se encerrou agora no final do ano, essa informação do meu parceiro, o Vitor Pimenta, lá do Mais Goiás, e agora fechou o vínculo em definitivo com o Verdão até dezembro de 2024, né? Então esse é o contrato de longa duração aqui no maior do Centro-Oeste. É um jogador bem interessante que já vinha sendo monitorado pela diretoria esmeraldina, principalmente, né, pelo Eduardo Pinheiro, que é esse cara dessas captações alternativas, né, dentro do mundo da bola, agora fechando esse seu contrato com o Goiás. 1,91 m de altura, isso mesmo, né, jogador muito grande, destro, 81 kg, se destaca principalmente nesse seu jogo físico, faz uma parede muito interessante, algumas partidas legais dele com a camisa do São Paulo e também pelo Ituano, né, onde ele disputou 20 partidas no Sub-20 do ano passado, com 8 gols marcados, como eu falei também foi relacionado para algumas partidas no Campeonato Brasileiro da Série B. Ele que chega agora já com essa rodagem, treinando com o elenco de cima desde o finalzinho, né, do ano passado, e agora tem na sua primeira possibilidade no banco de reservas desse jogo entre Iporá e Goiás. A tendência também que para a viagem contra o Craque lá em Catalão também seja uma das alternativas no banco de reservas do técnico Guto Ferreira. Então as principais características dele é aquele centroavantão mesmo de grande área, tem sim uma boa movimentação ali dentro da grande área também para desvencilhar da marcação, um forte jogo físico e uma saída de jogo também, perdão, ele pressiona muito a saída de jogo do adversário, que pode ser um trunfo diferente. O Goiás tem sim interesse em trazer pelo menos mais um outro camisa 9, além do Matheus Peixoto, que já está fechado, essa situação do Matheus Peixoto, ele vai fazer um último exame nesse dia 31 de janeiro, ou seja, na outra terça-feira, aí sim já viajando para Goiânia, onde vai assinar contrato com o Goiás no começo do mês de fevereiro. A tendência é que mais ou menos lá para o dia 10, dia 15, ele faça a sua estreia no elenco principal do Goiás. Vale lembrar também que a primeira fase do Campeonato Goiano só se encerra lá no dia 25 de fevereiro, um jogo contra o Morrinhos na 11ª rodada. Então, Denzel nesse momento sendo essa outra alternativa para a camisa 9, além no caso do Nicolas, o Felipe Costa e também esse jogador que completou 20 anos de idade nesta última semana, né? Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Denzel, ele que é de Taboão da Serra, no interior de São Paulo, passou ali no Sub-11 ao Sub-12 do Santos, também no Corinthians no Sub-13, chegou no Sub-17 do São Paulo e também no Sub-20, onde fez 8 partidas com 3 gols marcados antes desse seu empréstimo ao Ituano, ficando livre no mercado e agora fechando com o Verdão. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final, os 2 vídeos como prometido, né, lá no comecinho do vídeo, e também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!